Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês os 3 melhores fundos imobiliários e que vão se dar super bem com o início do ciclo de queda da nossa taxa de juros, a taxa Selic. Bom, se você me acompanha aqui há mais tempo no canal ou se você está por dentro do noticiário do nosso mercado financeiro, você já sabe que a nossa Selic, ela começou o seu início do ciclo de queda. A nossa taxa Selic estava em 13,75% até agosto de 2023 e na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, essa taxa ela saiu de 13,75% e foi para 13,25%. E inclusive o Copom já sinalizou que nas próximas reuniões que ele for fazer, reuniões essas que acontecem a cada 45 dias, ele vai continuar esse início do ciclo de queda da Selic. E se você também já me acompanha aqui há mais tempo, você sabe inclusive que quanto mais a Selic cair, menor vão ser as nossas rentabilidades em investimentos de renda fixa. É justamente por causa disso que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre os melhores investimentos de renda fixa para você investir num cenário de ciclo de queda da Selic. Vou deixar um deles inclusive aqui em cima nos destaques, mas também tem alguns outros investimentos não só de renda fixa e sim agora de renda variável. Vou falar dos fundos imobiliários que são investimentos extremamente seguros, se bem escolhidos, e que vão se dar muito bem com a queda da nossa taxa de juros. Isso porque, de forma oposta ao que acontece na renda fixa, já que na renda fixa, quanto mais a Selic cai, menores são as rentabilidades gerais que a gente recebe de investimentos como Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCAs. Já quando a gente fala de renda variável, e aí se incluem os fundos imobiliários, a gente tende a ter grandes ganhos, seja com a valorização da cota desses fundos, seja com os dividendos que são distribuídos por eles todos os meses. E hoje então eu vou trazer para vocês uma seleção de 3 fundos imobiliários que vão se dar muito bem com a queda da Selic, para você então diversificar os seus investimentos, já que a renda fixa, a cada dia que passa, vai minguar, vai reduzir as rentabilidades tão sensacionais que a gente aproveitou bastante aqui no canal ao longo de 2022 e 2023. Mas antes de partir para essa seleção, para quem está chegando, para quem é novo aqui no canal, eu quero dar uma explicação breve do que são fundos imobiliários. Porque sem entender o que é um fundo imobiliário, sem entender no que você está investindo, dificilmente você vai saber o que analisar num fundo imobiliário para escolher um bom fundo imobiliário que vai de forma segura te trazer rentabilidade e multiplicar o seu dinheiro investido e conseguir distinguir o que é um fundo imobiliário cilada, um fundo imobiliário ruim. Para você ter uma ideia do que é um fundo imobiliário, pensa numa reunião de investidores. Imagina várias pessoas dentro de uma sala, né, que estão discutindo que querem investir o seu patrimônio com um objetivo comum. Então elas formam um condomínio, formam uma reunião e elas elegem um gestor, uma pessoa que então vai administrar todo esse dinheiro, todo esse capital que esses investidores têm de forma conjunta. Então esses investidores vão delegar a atividade de administrar o seu dinheiro para esse gestor e no caso dos fundos imobiliários, necessariamente esse gestor ele vai investir em imóveis ou ele vai investir em títulos de dívida derivados de imóveis, como financiamentos imobiliários, letras hipotecárias e por aí vai. E aí é justamente desses tipos de investimento que a gente tem os chamados fundos imobiliários de tijolo e os chamados fundos imobiliários de papel. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, esse gestor que vai aplicar o dinheiro dessa reunião, desse condomínio de investidores, ele vai investir esse dinheiro em imóveis físicos, daí o nome fundos imobiliários de tijolo. E por outro lado, se é um gestor que vai aplicar o dinheiro de todas essas pessoas em títulos de dívida atreladas ao mercado imobiliário, como financiamentos, letras hipotecárias, esses fundos são chamados fundos de papel. E nos fundos de tijolo, o principal que você tem que analisar, pessoal, dentre outras métricas, dentre outros parâmetros que eu vou trazer aqui, são a qualidade dos imóveis. Quando você vai comprar um imóvel, se é que você já comprou um imóvel, né? Quando você vai comprar, até mesmo se você vai alugar, né? Se você é proprietário ou inquilino de um imóvel, certamente quando você foi analisar um imóvel para comprar ou para alugar, você observou direitinho, né, quais são as qualidades do imóvel, se é um imóvel que está em boas condições de conservação, se é um imóvel que tem uma localização adequada aí para te atender com as suas necessidades. Então tudo isso que você olharia num imóvel para você morar, você vai olhar também num fundo imobiliário de tijolo. E no fundo de papel tem algumas especificidades que você tem que analisar, sobretudo conforme o momento da nossa economia, a fase do ciclo de juros em que a gente se encontra, para você investir nos melhores e mais eficientes fundos de papel do mercado.
mercado. Inclusive, num momento de queda da taxa Selic, né, que ela só pode cair porque hoje a gente tem uma inflação sob controle, a taxa Selic ela sobe para controlar a inflação e ela cai quando a gente tem uma inflação sob controle, é justamente porque a gente está nesse momento da economia de inflação sob controle e queda da Selic que eu vou mostrar para vocês um fundo de papel muito específico, vai ser o terceiro fundo de papel que eu vou trazer aqui hoje, mas então, feita toda essa explicação do que são fundos imobiliários, vamos partir para a prática. Eu vou falar para vocês da minha seleção de 3 fundos imobiliários que vão se dar muito bem com a queda da Selic. E lembrando, pessoal, fundos imobiliários são ativos de renda variável em que você investe comprando cotas desse fundo por meio das corretoras de valores, né? Por meio de um programinha que tem dentro de todas as corretoras de valores que se chama Home Broker. Você vai lá no Home Broker, insere o código desse ativo, escolhe a quantidade de cotas que você quer comprar, conforme o preço de mercado que estiver sendo praticado no momento em que você for comprar, e pronto, tá resolvido. Você passa a ser cotista de um fundo imobiliário e passa então a receber mensalmente os dividendos que são distribuídos por esse tipo de ativo. Como a maior parte desses imóveis é lastreada em imóveis físicos, eles não têm tanta volatilidade, tanta oscilação quanto as ações. Então, para você investidor, em grande parte conservador, que está acostumado aí com a tranquilidade da renda fixa, ter uma diversificação em renda variável, a começar por fundos imobiliários, sem sombra de dúvida, é uma ótima escolha. E agora, então, vamos deixar de conversa, vamos partir para a prática. Vou mostrar para vocês a seleção dos 3 fundos imobiliários. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui na tela para vocês é o VILG11. É um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos. E pelo nome desse fundo, olha, 20 Logística Fundo de Investimento Imobiliário, você já pode ter uma pista de quais são esses imóveis. E são imóveis, pessoal, do setor de logística. Se tratam de galpões imobiliários que atuam, sobretudo, no apoio ao e-commerce, ao comércio pela internet. Isso porque os grandes vendedores da internet, como Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, todas essas lojas que vendem milhões todos os meses pela internet, eles precisam estocar seus produtos em galpões logísticos que ficam estrategicamente espalhados pelo nosso país, para que as mercadorias cheguem rapidamente a você, consumidor. E é justamente por isso que o setor de logística dentro dos fundos imobiliários é disparado o meu setor favorito, já que a cada ano que passa, o mercado de comércio online, o e-commerce, ele amplia as suas vendas, ele conquista cada vez mais clientes fiéis e assíduos. Quem aí de vocês nunca fez uma comprinha pela internet? Eu praticamente só faço compra pela internet. Quero saber, você compra ou não pela internet? Coloca aqui para mim nos comentários. E é justamente por isso, eu tenho certeza que grande parte de vocês vai me contar aqui nos comentários que compra muita coisa pela internet, é que cada ano que passa, os fundos de logística, eles se valorizam ainda mais, porque a demanda crescente por galpões logísticos para acomodar as mercadorias vendidas por sites da internet, ela é crescente. E os fundos de logística, eles têm só a ganhar com esse crescente mercado. E sobretudo com a queda Selic, é o mercado que vai se aquecer ainda mais, porque uma Selic mais baixa reduz os juros praticados em todo o país, em empréstimos, financiamentos, juros de cartão de crédito, juros de boletos, juros de carnê, e isso fomenta ainda mais o consumo pelas famílias brasileiras. E, obviamente, o comércio online também vai faturar com isso. E, de quebra, os fundos de logística também vão ter cada vez mais inquilinos e vão poder, inclusive, cobrar mais desses inquilinos que ocupam esses galpões logísticos. Então, no caso, o VILG11, ele é um fundo de logística que vai te pagar dividendos mensais que são traduzidos pela métrica Dividend Yield, essa que eu estou mostrando aqui para você. E isso quer dizer que nos últimos 12 meses, esse fundo ele distribuiu, a título de dividendos para os seus cotistas, 7,72% do valor da cota a títulos de dividendos. Daí, de onde vêm esses dividendos? Os dividendos distribuídos pelos fundos nada mais são do que o aluguel pago pelos inquilinos. Lembra quando eu falei da Amazon, lembra quando eu falei do Magazine Luiza, que alugam um galpão logístico para acomodar as suas mercadorias? Esses inquilinos, eles pagam aluguéis para esses galpões logísticos, que são então revertidos a você, investidor. E no caso do VILG11, o valor pago de aluguéis esses que são pagos todos os meses, nos últimos 12 meses acumulou o valor de 7,72, quase 8% do valor da cota. No último mês, o rendimento por cota foi de 70 centavos,
E é claro, né, que se você tem 100 cotas, você vai receber 100 vezes esse rendimento em termos mensais. Esse fundo tem um preço sobre valor patrimonial de 0,95. Essa métrica é uma métrica muito interessante para você se orientar e saber que se o fundo está sendo negociado de forma supervalorizada na nossa bolsa, sendo negociado a um preço maior do que deveria, ou se é um fundo que está com um preço ok ou um preço subvalorizado. Com relação ao preço-valor patrimonial, ou seja, a métrica P sobre VP de fundos de tijolo, eu aceito pagar até um P sobre VP de 1, e o VILG então está dentro desse parâmetro pessoal que eu escolho para investir nos meus fundos de investimento. Além disso, vocês lembram que eu falei que sempre que você for investir em um fundo imobiliário, você tem que se lembrar de analisar a qualidade dos imóveis? Então vem aqui comigo que dentro desse site, o Funds Explorer, a gente ainda consegue ver quais são esses imóveis, onde eles estão localizados e qual que é a qualidade deles. Deslizando aqui mais para baixo do site Funds Explorer, aqui na pesquisa do VILG 11, a gente pode ver que é um fundo imobiliário que tem 13 ativos, ou seja, 13 conjuntos de galpões logísticos separado por 7 estados. E quanto maior o número de ativos, pessoal, e a diversificação por estado um fundo de tijolo tiver, melhor é para você investidor. Isso porque se acontece algum problema com um galpão logístico ou com algum inquilino de um dos galpões logísticos, como é um fundo diversificado que tem vários imóveis distribuídos em vários locais do país, esses problemas pontuais em imóveis ou com inquilinos não vão afetar a performance global desse fundo imobiliário. E o VILG 11, então, é um clássico fundo imobiliário super diversificado, com 13 ativos distribuídos em 7 estados, a maior parte deles aqui, ó, na região sudeste, no sul de Minas Gerais e no estado de São Paulo, que é onde a gente encontra o maior polo consumidor do país. Aqui embaixo, inclusive, o nome dos galpões logísticos: Fernão Dias Business Park, Galpão Caxias Park, Galpão Cariacica. E esses indicadores que eu trouxe aqui para vocês, em conjunto, fazem a gente concluir que é um excelente fundo imobiliário e que inclusive tem uma perspectiva até mesmo de ampliar os dividendos pagos a você, porque com a queda da Selic, a tendência é que a economia se acelere, a demanda por galpões logísticos aumente e esse fundo então consiga cada vez ganhar mais com os aluguéis cobrados dos seus inquilinos. Já o segundo fundo que eu quero trazer para vocês também é um fundo de logística, é o LVBI 11. É um fundo que está pagando um dividend yield, ou seja, em termos de dividendos, um percentual da sua cota muito parecido com o VILG 11, aqui no caso do LVBI 11 é de 7,82%, né, nos últimos 12 meses, ou seja, esse fundo imobiliário retornou na forma de dividendos, que são isentos de imposto de renda para o cotista, praticamente 8% do valor da cota, que hoje é de R$ 116,40, e o último rendimento foi de 79 centavos por cota. Aqui você pode ver que o preço-valor patrimonial está dentro daquilo que eu, Sofia, me permito investir até esse aqui está no limite, e por isso então dá ainda para investir no LVBI 11. E se a gente olhar, esse fundo também, ele tem vários ativos distribuídos em vários estados, diminuindo o risco de ter algum problema em um galpão específico ou com algum inquilino, né? Ele também tem grande parte aí dos seus galpões localizados aqui na região sudeste do país, não é à toa porque aqui a gente encontra o nosso maior polo consumidor, o que facilita e reduz os custos dos inquilinos com a distribuição logística, com a chegada das mercadorias até os clientes finais. E depois de ter falado com vocês sobre 2 fundos logísticos, eu vou falar agora sobre um fundo de papel, que é o PLCR11. Mas antes de partir para esse fundo, eu quero te fazer um convite, né? Eu criei um mapa mental exclusivo sobre fundos imobiliários, para você lembrar de tudo que você precisa olhar em um fundo imobiliário antes de investir, para você não cair em cilada. E se você quiser que eu te envie de forma exclusiva esse mapa mental que ficou sensacional, você precisa ir lá no meu direct do Instagram e digitar uma senha para você receber esse mapa mental que eu criei para você. A senha é 1141, vai lá no meu direct do Instagram, digita a senha 1141 que eu te mando esse mapa mental. E feito então essa ressalva, vamos analisar o PLCR11, que então não é um fundo de tijolo, diferente dos outros 2 fundos que eu trouxe aqui, é um fundo de papel e que pagou, gente, nos últimos 12 meses um dividend yield de 13,52%, ou seja, 13,52% do valor da cota, que hoje é de R$ 90,58, retornou para o cotista na forma de dividendos nos últimos 12 meses. Esse fundo tem um preço-valor patrimonial
né, de 0,97, tá dentro aí do que eu tolero pagar. E no caso de fundos de papel, não tem como a gente ver quais são os imóveis, porque é um fundo que não investe em imóveis, e sim em títulos de dívida. E aí, então, eu vou abrir para vocês o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Sempre que a gente vai investir em fundos de papel, a gente precisa analisar o relatório gerencial e eu quero te mostrar as características desses títulos de dívida que o PLCR11 investe. E sabe por que o PLCR11 entrou nessa minha seleção dos melhores fundos de investimento para surfar a queda da Selic? Isso porque se você olhar, né, a maior parte dos títulos de dívida do PLCR11, conforme esse gráfico de pizza que eu estou mostrando aqui para vocês, é indexado a uma taxa de rentabilidade de IPCA mais 8,05%. Isso quer dizer, a média dos títulos de dívida do PLCR11 remunera o investidor com essa taxa de rentabilidade. IPCA, que é a nossa inflação, mais 8,05%. E quando a gente tem uma Selic que está em um franco ciclo de queda, o que a gente tem depois? Né? Uma Selic mais baixa reduz o custo de acesso ao crédito, aquece a economia, o que faz com que no futuro, quanto mais a Selic caia, a gente comece a ter uma retomada dos indicadores inflacionários, que é medido pelo nosso IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Então, um fundo imobiliário que tem grande parte aí dos juros pagos por índices indexadores atrelados à inflação, vai fazer com que no futuro, quando a inflação volte a subir, reflexo da queda da Selic, a gente tenha ganhos muito bons em termos de dividendos com este fundo imobiliário de papel, o PLCR11. E basicamente, pessoal, essa era a seleção que eu tinha para trazer aqui para vocês. Aproveitando que a gente está chegando ao final do vídeo, inclusive quero aproveitar e fazer um outro convite para você, que é o de que agora, no dia 9 de outubro, nós vamos abrir a última turma do treinamento Mapa do Tesouro, o meu treinamento para te ensinar a investir com segurança em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, contando com a minha didática e o meu suporte pessoal Tira Dúvidas. Se você quiser saber mais informações sobre o curso e receber as informações quando a última turma do ano tiver as suas matrículas abertas, se inscreva na lista de espera pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. E por hoje, pessoal, o vídeo é isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, alguma observação, deixa pra mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima!